Olá, sejam bem-vindos em mais um Bíblia Todo Dia. Dando continuidade hoje ao livro de Lamentações, vamos terminar então os dois últimos capítulos, capítulo 4 e 5 de Lamentações. Nós vimos que o povo estava sofrendo as consequências do pecado, de permanecer nele, na iniquidade, e virar as costas contra o Senhor. O profeta Jeremias estava profundamente angustiado. É um livro mesmo em que ele lamenta a angústia, a escuridão, a solidão, a tristeza que estava vendo no povo e a sua própria tristeza, porque ele estava ali no meio do povo, né? E declarando também para nós hoje, em seu livro, declarações com lágrimas, com sofrimento mesmo. E também Deus estava sofrendo, com certeza, porque não era vontade do Senhor que o povo passasse por tudo que estava passando. Mas temos a nossa liberdade de escolha, assim como eles tiveram também. Então, se escolhemos ir para o caminho mau, nós então temos que arcar com as consequências. E Jeremias sabia que era muito justo aquilo que estava acontecendo, mas ele estava sofrendo. Nós vemos aqui no capítulo 4 e 5, falando muito de pobreza, de humilhação, de fome, de sede. Existe aqui um saudosismo. Então ele está falando, lamentando sobre como era a vida antes, lamentando sobre como era tranquila, era boa, como eles tinham fartura, tinham muita comida, tinham muita água, glória, fama, era tudo com riqueza, de forma de paz, com muita paz. Eles tinham herança, tinham um templo, o templo estava de pé, o Senhor estava com eles, porque o templo estava ali, lembrando que eles tinham eles veneravam o culto dentro do templo. E nós sabemos que nós somos a igreja. Nós temos que adorar no templo, mas principalmente adorar ao Senhor e dar a Ele o melhor de nós, porque nós somos a igreja. O templo somos nós e Ele habita dentro de nós. E aqui fala que eles andavam agora perambulando, andando para lá e para cá, sem ter o que comer, sem ter para onde correr, passando falta de tudo, faltava tudo, havia necessidade de tudo. Eles vagavam pelas ruas e eram chotados quando pediam ajuda, humilhação. Eram rejeitados. Lamentações 4, no verso 5, está escrito assim: aqueles que costumavam comer comidas finas passam necessidades nas ruas. Então eles tinham do bom e do melhor, e agora não, falta tudo. Aqueles que se adornavam de púrpura, está falando de riqueza, então eles tinham o que vestir e era rico, era nobre, hoje estão prostrados sobre um monte de cinzas. Eles estavam vivendo a profunda angústia e também o luto. Fala de tanta fome que tirava a formosura do povo. Nós sabemos que a tristeza nos traz, sim, uma angústia muito grande e acaba mudando até o nosso semblante. Quem está triste não anda sorrindo. Quem está profundamente angustiado pode até adoecer. Adoece a sua alma e adoece o seu corpo. Um coração alegre formoseia o rosto, mas a tristeza, a angústia profunda pode secar os ossos. Ele fala de tanta fome que acaba mudando o semblante das pessoas. As pessoas não tinham mais formosura. Já viu alguém que tem fome? Já viu alguém que tem realmente fome e sede? Tem beleza? Tem formosura? Como é a sua pele? Como é o jeito de se expressar? Como parece que ele está por dentro? Tem alegria ao falar? Tem alegria ao se comportar? Faz uma comparação de como era bom, como eles eram alegres, como tinha paz. E agora vivem sem alegria, sem paz e vivem em desgraça. Como até a aparência muda quando nós estamos sofrendo, não é verdade? Como o nosso exterior sofre mudanças quando o nosso interior está entristecido. Lamentações 4, no verso 8, diz assim: mas agora estão mais negros do que o carvão, não são reconhecidos nas ruas. Sua pele enrugou-se sobre os seus ossos, parecem agora madeira seca. Ele está falando novamente como a aparência do povo estava mudada por causa da fome, da tristeza, da angústia e também da sede. Acabou-se a paz e com a paz foi embora também a fama, a glória, o nome, a formosura. No final, ele fala que esse castigo terá um fim. Olha que maravilha! Mais uma vez,
a misericórdia do Senhor sendo demonstrada aqui, se manifestando. Porque, de fato, é só a misericórdia do Senhor mesmo sobre nós, para não sermos consumidos por causa do nosso próprio pecado. Então, ele fala aqui que esse castigo, essa situação de humilhação, de perdas, de angústia, de enfermidade na alma, por causa de tudo que eles estavam passando, ela teria um fim. Deus iria curá-los. O exílio não seria prolongado, mas as terras que os oprimiram, elas sim, seriam punidas. E Deus fez isso, nós vimos, com certeza. Então, tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Ele não falha jamais. Ainda que as muralhas estejam enormes, ainda que existam muitos obstáculos, Deus não falha e elas vão cair. E você vai vencer. Quero declarar isso sobre a tua vida. No capítulo 5, terminando o livro de Lamentações, ele pede para Deus se lembrar deles. Então aqui ele está muito angustiado. Senhor, você se lembra de mim? Senhor, se lembre de nós. Não se esqueça de nós. Não vire o teu rosto mais. Fala agora de muitos órfãos, solitários, sem seus pais. Fala de posses que não tem mais posses, eles perderam os seus bens, a sua dignidade. Imagina, você perder tudo e ainda perder sua dignidade. Estavam sem nada, sem herança. Só sobrava eles uns aos outros. Imagina esses locais com guerra. Quando a gente assiste um depoimento, um documentário de locais, de nações que estão em guerra, e a gente vê aquelas crianças espalhadas pelas ruas, sem ter para onde ir, sujas, doentes, machucadas, até sangrando por causa da guerra, sofrendo consequências que talvez os seus pais plantaram e que elas inocentemente nem sabem o que estão acontecendo. Essas crianças são órfãos e aqui está falando sobre os órfãos. E isso é muito triste. Imagina o coração do profeta, imagina o coração de Deus por causa dessas crianças. Nós sabemos que as crianças são muito queridas pelo Senhor. Das tais é o reino dos céus. Imagina esses locais, como eu já disse aqui, que sofrem guerra, que estão em guerra. Quanta fome também eles enfrentam, porque aonde há guerra, aonde há conflito, aonde há confusão, aonde há falta de paz, há fome. A sede também, a morte, a luto, e a dor do luto é terrível. Muitas perdas, filhos sem pais, pais sem mães, vagando. Pais sem os seus filhos, vagando por aí. Lamentações 5, verso 15 diz: dos nossos corações fugiu a alegria, nossas danças se transformaram em lamento. Então, não havia mais motivos para eles dançarem. Não havia mais motivos para eles se alegrarem, festejarem, para sorrir. E algo tão bom é ser alegre, é poder sorrir, é ter motivos para sorrir. E ao final do livro de Lamentações, ele questiona se Deus se esqueceu deles. Ele fala como se Deus tivesse esquecido. E na verdade Deus nunca se esqueceu, não se esqueceu. E ele fala de estarem desamparados há tanto tempo. Quantas vezes nós pensamos que Deus também se esqueceu de nós? Muitas vezes até questionamos ao próprio Deus: o Senhor sabe o que eu estou passando? O Senhor esqueceu de mim? Mas não, Deus não se esqueceu. E Ele sabe de tudo, os olhos dele estão sobre nós. E Ele é Deus de amor. Essa lição é principalmente aqui sobre as nossas emoções. A gente precisa ter um coração curado. Porque um coração curado, tem fé, acredita e continua. Mas um coração adoecido, ele para no tempo. Ou até ele desfalece. Então nós precisamos entender e precisamos agora deixar que Deus cure as nossas emoções, que Ele destrua as fortalezas da nossa mente, as coisas do nosso passado que nos trouxeram tanta tristeza e angústia, e permitir que o Senhor nos cure. Lembrando que a nossa alegria é Jesus. Sem Ele não tem alegria. A nossa alegria é Cristo, pois Ele sim é o nosso firme fundamento. Agora, se o Senhor tira suas mãos de sobre nós,
Ah, sim, a tristeza. Mas com certeza, se Ele está conosco, nós não vamos ter motivos para nos lamentar, mas sim motivos para nos alegrar. Que Deus te abençoe e até o próximo livro.